O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Estamos começando mais um programa Transição, programa da doutrina espírita que traz sempre novidades, sempre personalidades. E a de hoje dispensa apresentações, não é? Trabalhador da doutrina espírita, radicado na cidade de Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade. Olá, Richard. Olá, André. Nossa satisfação em estarmos aqui para a gente bater um papo em torno de um tema que me parece de importância fundamental, né? A questão da morte. Considerando que todo mundo vai morrer um dia, é importante que a gente faça algumas colocações relacionadas com o assunto, à luz do Espiritismo. Richard, você havia comentado rapidamente sobre a influência dos familiares, retendo, muitas vezes, o desencarnante por não querer que ele desencarne. Eu gostaria que você explicitasse melhor isso e também orientasse com a sua experiência as pessoas que estejam passando por uma situação dessa, visitando um ente querido no hospital, como fazer para ajudá-lo a não ter um desenlace tão doloroso, tão difícil. É uma questão muito interessante em relação ao assunto. As pessoas não se dão conta de que muitas vezes impedem a desencarnação com as suas vibrações. Porque quando a família fica ao redor do leito e se lamuriando, porque ele não pode morrer, porque ele é tão importante para mim, né? Isso acontece muito e ora, e pede a Deus que ele não pode morrer, que ele tem que ficar, que ele tem coisas a fazer ainda. Cria-se aquilo que eu costumo chamar de uma teia de retenção. As vibrações da família dão uma sustentação artificial ao corpo. É uma coisa impressionante. Vão pondo gasolina no... Dão a sustentação. Quer dizer, não vão evitar a morte, não vai evitar, Sim. O cidadão é paciente terminal. Mas vão prolongar a agonia. Então, o cidadão que era para desencarnar aí em questão de horas, ele pode levar dias para desencarnar, porque a família está segurando. Eu, uma vez, conversei com uma médica, eu fiz uma palestra sobre a morte na região de Taubaté, e conversei depois com uma médica que era da equipe dos Anjos do Asfalto, lá na Via Dutra, naquela Sim. época em que aquilo era a rodovia da morte, né? E ela ouviu a palestra, ouviu esse comentário que eu fiz a respeito do assunto, e ela falou, olha, realmente isso que você falou é verdade. Porque acontecem acidentes na Via Dutra, o cidadão tem uma concussão cerebral, ele é um paciente terminal, ele vai morrer, então o cérebro está praticamente morto. Daí vai para o hospital, começam a chegar os familiares, amigos e tudo, formam aquelas correntes de oração, e ela falou, é impressionante, o cidadão não morre, segura. Daí, com o passar dos dias, o pessoal vai dispersando, né, vai se afastando, está no hospital, e daí ele morre. Quando o pessoal se afasta, acontece a desencarnação. Porque você imagine aí dezenas de pessoas orando, porque ele não pode morrer, porque ele é importante, às vezes é uma figura conhecida, é segura mesmo. Então, o que acontece? Você vai dificultar para o desencarnante, não vai ajudá-lo em nada, porque chegou a hora dele, ele tem que partir, e você fica segurando, prolongando a agonia apenas, né? Então, a recomendação que se faz, que não é minha, é do Espiritismo, né? Diante de um familiar que está doente, gravemente enfermo, às vezes um paciente terminal, você deve orar, claro, ore muito, muito, é o mais importante, mas entregue nas mãos de Deus, né? Não é orar pedindo a Deus que ele não pode morrer e ficar vibrando para ele não morrer, não, é entregando nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, né? Seria por aí. O que Jesus ensinou sempre também, né? Você tem que se entregar à vontade de Deus. Nessas situações inamoníveis que você vê que a coisa vai acontecer, não tem como evitar, entregue nas mãos de Deus, porque daí você libera essas vibrações que estão retendo, daí fica mais fácil a desencarnação. É muito comum, Richard, depois que a pessoa perde um ente querido, ela manter uma certa, uma veneração pelos objetos, pela roupa, pelo quarto, pelos bens, esses bens do uso comum do dia. E às vezes ela faz isso achando que será bom, vai ser agradável, se ela se desfizer de imediato, isso vai ser uma demonstração de descaso. Como que a doutrina espírita pode orientar a esse respeito? Nós não temos uma orientação específica na codificação dizendo você faça assim ou faça aquilo.
Mas o bom senso nos diz, né? À luz da doutrina espírita, não desencarnou, tem lá o guarda-roupa cheio de roupas dele, dá para os pobres, né? Coisas que você não vai usar, dá para os pobres, para os necessitados, móveis que não vão ser usados. Guarde alguma lembrança, tudo bem, a gente pode guardar alguma coisa significativa, né? Você guarda de lembrança. Agora, objetos de uso pessoal, roupas e tudo mais, quanto menos você se apegar a isso, melhor. Porque o apego até isso, há pessoas que transformam, às vezes, o quarto de um filho, por exemplo, num verdadeiro santuário, né? Eu me lembro de um caso de um menino que desencarnou lá num acidente na região de Rio Preto, e a mãe, inconformada, o menino era um adolescente, ela transformou o quarto do menino num verdadeiro santuário. Ela não tirou nada de lá, ela ia, sentava-se no leito e chorava, e se lamuriava, e lembrava do menino, e não deixava ninguém mexer lá. Um dia ela vai a Uberaba, recebe uma manifestação do menino através do Chico, e o menino fala para ela que tinha chegado a hora dele, ele tinha que passar por aquilo, fazia parte de um processo kármico, ele tinha sido muito bem amparado pelos avós desencarnados, só que o problema dele, ele falava para a mãe, o meu problema é a senhora, que a senhora vai lá no quarto, fica se lamuriando, fica lembrando de como eu morri, eu me sinto morrer de novo, isso me perturba muito. Então, mamãe, a senhora pegue tudo que está no quarto, dê para os pobres, não transforme aquilo num santuário. Eu continuo vivo, estou no mundo espiritual, vivo muito bem, meu único problema é quando a senhora começa a imaginar como eu morri, lembrar de tudo, eu me sinto morrer de novo. Então, é por aí, né? Você tem que... Dê o que não vai ser usado, dê para os pobres, para os necessitados, guarde algum objeto mais significativo e não faça esse santuário que as pessoas fazem dos objetos de uso pessoal daquele que desencarnou. Agora, o chorar, o sentir saudade, isso faz parte da natureza humana, claro. Não há problema nisso, não é? Claro, eu acho que você tem todo o direito de chorar. Chorar é uma coisa boa, alivia o coração, isso. Né? Mas tem que ser um choro sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento, sem questionamento principalmente, porque as pessoas choram e questionam, né? Não pode, não questione. Já aconteceu, devia ser assim o assado, não devia ter viajado, devia ter acontecido assim. Não, já aconteceu, você está lidando com coisas que aconteceram. Não dá para você questionar e imaginar que poderia ser diferente. Então você tem o direito de chorar, de sentir saudade. Eu acho que saudade é uma coisa maravilhosa, porque a saudade indica que você ama a pessoa. E o amor nos realiza como filhos de Deus. Agora, tem que ser uma saudade, um choro, uma saudade livres de mágoa, né? De tortura íntima, de questionamento. Não, aconteceu, entregue nas mãos de Deus, ele está melhor no mundo espiritual do que aqui. Está difícil viver aqui, né, André? É. Muita confusão. Você vê em São Paulo, por exemplo, o trânsito infernal, aí violência. O mundo espiritual, se você estiver bem preparado, diga-se de passagem, né? É bem melhor do que viver aqui. Aqui os ajudadores da morte são de outro jeito, né? Eles usam pistola, outros tipos de... Aí complica. Richard, nós vamos depois continuar com esse tema, porque esse tema é muito importante e ele é inesgotável. Mas eu gostaria que você também comentasse, já que estamos falando de um dos livros que você escreveu, Quem Tem Medo da Morte, que você comentasse o seu mais recente lançamento, o seu novo filho, Bem-aventurados os Aflitos, que também os que perdem entes queridos estão nessa condição, não é verdade? Bem-aventurados os aflitos é o novo lançamento do nosso querido Richard Simonetti. Aí, André, o capítulo mais importante, para quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, vai perceber que o capítulo mais extenso, ele é bem extenso, e a meu ver o mais importante é o capítulo 5, onde está toda a consolação da doutrina espírita. Então, o Consolador, que é o Espiritismo, está bem resumido ali no capítulo 5, com a abordagem feita por Kardec de vários aspectos, perda de entes queridos, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o problema do suicídio, da loucura. Há uma abordagem bem ampla dos problemas humanos à luz da doutrina espírita, com manifestações de vários espíritos, inclusive Santo Agostinho, que foi um dos mentores da codificação, tem uma mensagem que está inserida no capítulo 5. Então eu entendi que seria interessante escrever um livro sobre o capítulo 5, que aliás o título do capítulo é Bem-aventurados os Aflitos. Kardec reporta-se a uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então Kardec aborda essa bem-aventurança e o título seria Bem-aventurados os Aflitos.
E eu escrevi um livro desenvolvendo esse capítulo 5 e contextualizando também, né, trazendo para o nosso tempo, abordando à luz daquilo que se conhece hoje a respeito do assunto, procurando fazer sempre uma abordagem descontraída, né, uma abordagem bem-humorada. Quem está habituado à minha literatura sabe, eu tento fazer uma linguagem, apresentar uma linguagem ao mesmo tempo clara, objetiva, que não implique em dificuldade de entendimento, mas bem-humorada também, né? Eu acho que se você consegue encarar as coisas de uma forma bem-humorada e escrever de uma forma bem-humorada, o próprio leitor vai achar a leitura mais agradável, né? Eu enveredei muito por aí, procurando fazer sempre uma literatura bem clara. Você tem uma ideia, quando eu abordo a questão da loucura, né, que faz parte do contexto do capítulo 5, eu começo com um diálogo, né, de dois loucos no manicômio, e um fala assim: eu sou Francisco de Assis. O outro fala: mas Francisco de Assis? Como é que você sabe que é Francisco de Assis? Não, eu recebi uma revelação. Uma revelação, mas quem foi que revelou? Foi Deus. Mentira, eu não revelei nada. Então começa por aí, depois você aborda o tema, né? As pessoas, certas pessoas acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é um pouco sério, um pouco sisudo demais. Ele fica muito nos aspectos negativos, do sofrimento, das lutas da Terra. E eu sempre digo o seguinte: ele não é pessimista nem negativo, ele é realista. Quer dizer, Santo Agostinho, quando aborda a questão do sofrimento, o pessoal fala: mas está muito sisudo. Não é, ele é realista, ele não é nem pessimista. Ele é realista, mostrando o que é realmente, né? Você tem que encarar as dificuldades e os problemas da Terra. Agora, eu procuro dourar a pílula aí, né, André? Faz a coisa mais bem-humorada aí para a pessoa ler com mais prazer. Afinal, a aflição tem sobrando, não é? E o bom humor é uma das formas de nós combatermos, não é, Richard? Exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e gostaríamos que agora o nosso convidado pudesse dirigir-se aos telespectadores com as suas referências finais, suas considerações finais sobre o tema que nós estaremos depois também abordando em outras oportunidades. A questão, amigo telespectador, é isso que nós procuramos colocar, né? A morte é uma certeza na vida, todo mundo vai morrer. O problema é que nós, geralmente, deixamos a nossa morte ou a morte de um familiar para um futuro distante, como se fosse alguma coisa que não devesse acontecer nunca em toda a vida. Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas, por isso tanta gente se desajusta ante a possibilidade da morte própria ou a morte de um familiar. Então, como é que nós podemos contornar isso, superar isso? É encarar a morte de frente. É imaginar que um dia nós vamos partir mesmo e estarmos preparados, né? Aquilo que eu falei é viver cada dia como se fosse o último. Ter consciência de que a nossa pátria está no mundo espiritual. A Terra pode ser para nós um hospital, uma prisão, um albergue, pode ser uma escola, depende de como estamos vivendo aqui. Agora, não é decididamente o nosso lar. A partir do momento em que eu me compenetro de que estou de passagem pela Terra e de que vou retornar um dia ao meu lar, eu terei melhores condições para encarar a morte de familiares, a minha própria morte e me preparar adequadamente, né? Vivendo cada dia como se fosse o último, seria por aí. Agradecemos o carinho, todas as explicações tão importantes que não esgotam o tema porque isso é muito vasto e queremos dizer a você que está em sua casa, não viva como se de verdade isso fosse ser uma surpresa. Você já começou a arrumar a sua mala? Essa mala não são as suas roupas, seus sapatos, seus bens, é o seu sentimento. Lembre-se, desde os antigos egípcios, eles nos ensinam que quando formos para o lado de lá, é o nosso coração que será pesado na balança. E é isso que nós queremos que você possa aproveitar no programa Transição de hoje. Você vai viver sempre. Agora, faça a sua vida valer a pena, também, sempre. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Transição.